Capítulo 1196, Cidade do Verdadeiro Marcial. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. Assim que o grande ancião do culto inquebrável foi encarado por Mukaniu, ele não tinha ideia de que expressão fazer ou que palavras dizer. Ele estava em uma posição extremamente complexa neste momento. Para um personagem de primeira classe como Lin Ming, como suas esposas poderiam ser encontradas em uma pequena seita como a dele? Isso era simplesmente inconcebível. Bem, caras senhoritas, vocês, o grande ancião descobriu que ele nem conhecia os nomes de Mukaniu e Qin Shi Xuan. Mas chamar suas próprias discípulas de senhoritas era um pouco estranho. Por sorte, Mukaniu foi extremamente compreensiva. Ela disse: o nome desta discípula é Mukaniu e esta é minha irmã, Qin Shi Xuan. Oh, o grande ancião disse desajeitadamente: vocês ascenderam dos reinos inferiores? Estas palavras foram ditas porque o grande ancião não tinha ideia do que mais dizer. Quando um artista marcial chegava dos reinos inferiores, eles ainda carregavam traços extremamente óbvios para aqueles no reino dos deuses. Sim, Mukaniu assentiu. Bem, não é fácil ascender dos reinos mortais. Para vocês serem capazes de cultivar até o reino mar divino com 8 mortes em um lugar com recursos tão escassos como os reinos inferiores, isso já prova que vocês têm um excelente talento marcial. Em um piscar de olhos, os artistas marciais dos reinos inferiores que normalmente eram ridicularizados e discriminados foram repentinamente transformados em excelentes talentos. Os outros anciãos só podiam sorrir com tristeza um para o outro quando ouviram esse tipo de mudança no tom. Eles logo entenderam a situação. Parecia que Lin Ming, Mukaniu e Qin Shi Xuan eram todos artistas marciais originários dos reinos inferiores. Se fosse verdade, tudo era facilmente explicável. Lin Ming havia ascendido primeiro e então suas esposas chegaram ao reino dos deuses para procurá-lo. O resultado foi que, quando as duas mulheres chegaram ao reino dos deuses, perceberam que sua força era insuficiente e também não sabiam que seu marido era tão poderoso, logo encontraram muitos problemas. E havia uma parte desses problemas que haviam sido criados pelo culto inquebrável. Assim que os anciãos do culto inquebrável pensaram nisso, todos sentiram dor em seus corações. Embora as ações do culto inquebrável fossem compreensíveis e não estivessem erradas, isso era simplesmente um golpe de má sorte. Se eles soubessem que o marido de Mukaniu e Qin Shi Xuan era tão magnífico, eles as teriam ajudado o máximo que pudessem. Isso teria sido um grande favor que eles teriam ganho. Mas agora, eles só podiam pedir que Mukaniu e Qin Shi Xuan não guardassem rancor contra eles. Vários anciãos se entreolharam. Finalmente, o grande ancião falou. Ele estava muito feliz por não ter recusado o pedido de Mukaniu para procurar por Lin Ming, caso contrário as consequências seriam terríveis. Então o seu marido também ascendeu dos reinos inferiores? O grande ancião perguntou. Sim. Depois de obter essa afirmação de Mukaniu e Qin Shi Xuan, os vários anciãos se entreolharam consternados. Para um artista marcial que ascendeu dos reinos inferiores conseguir aumentar sua força a tal ponto, que tipo de gênio monstruoso era esse? As conquistas futuras de Lin Ming seriam ainda maiores. O marido das duas senhoritas é realmente digno de elogios. Temo que, mesmo entre o bilhão de mundos dos reinos inferiores, um gênio extremo como seu marido não apareça nem mesmo em 10.000 anos. Realmente, isso realmente faz com que eu me sinta envergonhado. Além disso, bem, assim que o grande ancião continuou, seu rosto corou devido ao embaraçamento. Eu sei o que as duas senhoritas passaram antes disso. Apesar de eu estar plenamente ciente dos trabalhos que são exigidos dos discípulos do pátio externo, isso é também algo que a vasta maioria das seitas no reino dos deuses deve fazer para sobreviver. Não há mais nada que possa ser feito sobre isso. Se um dragão branco se tornasse um peixe, até eles poderiam ser capturados por pescadores e pássaros. Só posso explicar isso às duas senhoritas na esperança de possamos dissolver qualquer animosidade passada entre nós. Se um dragão branco se transformasse em um peixe e mergulhasse na água, era possível que eles fossem capturados por pescadores ou caçados por pássaros. Isso não queria dizer que os pescadores ou os pássaros estavam errados.
De fato, 99% das seitas no reino dos deuses exigiam que os discípulos do pátio externo fizessem tarefas e outros serviços. Por exemplo, a Ilha Serena exigia que os discípulos do pátio externo arriscassem suas vidas minerando por recursos. Até o clã ancestral da Fenice funcionava assim. Uma seita era como uma associação comercial no mundo mortal. Tinha que existir trabalhadores que pudessem produzir capital, caso contrário, de onde viriam os recursos? Essa era a regra de sobrevivência que alguém tinha que seguir no reino dos deuses. Seitas não eram instituições de caridade que ajudavam quem quer que fosse necessário. Para um artista marcial do reino mar divino no reino dos deuses com talento medíocre, sua vida seria difícil. Mukyanil também estava clara quanto a isso. Ela disse, grande ancião, não há necessidade de levar muito a sério esse assunto. Devo agradecer ao culto inquebrável por nos atender e nos ajudar neste último semestre. Mukyanil não odiava o culto inquebrável. De fato, antes que o velho Boa Fortuna as trouxe para o reino dos deuses, ele já havia explicado que seu status no culto inquebrável não era grande de forma alguma. Depois de alguém ser aceito no culto inquebrável, eles receberiam recursos e tarefas de acordo com seu talento. Além disso, Mukyanil ainda não tinha visto Li Ming. Blefar e se gabar seria extremamente estúpido. Afinal, ela ainda tinha que encontrar Li Ming e tinha que confiar no culto inquebrável para conseguir isso. Bom, o grande ancião do culto inquebrável respirou aliviado. Então, vou levá-las ao palácio de honra para hóspedes de modo que vocês duas possam descansar. E o Feng, você será responsável por atender às necessidades diárias das duas senhoras. Se houver um único erro, vou responsabilizá-la. As últimas palavras do grande ancião foram extremamente duras, o suficiente para assustar Liu Feng. Esta também estava ciente de que porque tal situação foi criada. Ao transformar seu papel de opressora para alguém que serviria Mukyanil e Qin Shi Huang, isso ajudaria a dissolver qualquer ressentimento em seus corações. Embora seu status tenha subitamente mudado de mestre para servente, Liu Feng ainda sorriu e se humilhou para as duas mulheres. O grande ancião do culto inquebrável retirou um palácio flutuante que era um artefato santo transcendente e encaminhou Mukyanil e Qin Shi Huang para que entrassem nele. Ele disse, caras senhoritas, tenham certeza, quando as preliminares do encontro marcial número 1 do reino dos deuses terminarem, eu irei pessoalmente escoltá-las até as semifinais para que vejam seu marido. Vou me certificar de que vocês estejam absolutamente seguras durante toda a viagem. O grande ancião bateu no peito garantindo. Depois que Mukyanil e Qin Shi Huang ouviram, ambas ficaram muito felizes. Especialmente Qin Shi Huang. Seu nariz corou e lágrimas quase caíram de seus olhos. Ela havia trabalhado para este dia e sonhado com isso. Agora, ela finalmente seria capaz de ver Li Ming novamente. E neste momento, dentro do mundo sonho divino, a segunda rodada das preliminares estava finalmente começando. Em sua residência na cidade imperial e memorial, Li Ming ouvia os rugidos intermináveis de bestas pesadelo vindo de fora da cidade. Li Ming estudou a lei sonho divino. Com a sua compreensão, ele sentiu que, após o início da segunda rodada de eliminações, os sons coletivos das bestas pesadelo evoluíram. Isso significava que os pontos de mérito obtidos por caçar dessas bestas pesadelo seriam muito maiores. Ao mesmo tempo, os riscos seriam muito maiores. Para esses artistas marciais, os pontos de mérito mais elevados das bestas pesadelo significavam uma oportunidade. Mas, se eles enfrentassem essas bestas pesadelo mais formidáveis, isso significava que eles poderiam facilmente perder suas vidas. Em geral, a segunda rodada de eliminações nas preliminares seria muito mais dura que a primeira. Isso porque a porcentagem de eliminações aumentaria 10 vezes a partir do primeiro turno. Agora, 999 participantes a cada 1000 seriam eliminados. O primeiro grupo de almas voou pelos céus, retornando à cidade imperial e memorial, onde eles renasceriam novamente. A imagem dessas almas voando pelos céus foi captada pelo olhar de Li Ming. Apenas algumas horas após o início da segunda rodada, um grande número de artistas marciais já havia morrido. A selvageria dessas batalhas poderia ser imaginada.
Nessas batalhas muito mais brutais que as do passado, o número de pontos de mérito também dispararia. Aqueles com mais pontos conseguiriam muito mais e aqueles com menos perderiam ainda mais. Ao mesmo tempo, porque haviam bestas pesadelo que conseguiam matar mais e mais potências, elas evoluíam para graus inimagináveis. Tudo isso fez com que o espírito de Lin Ming fervesse de excitação. Se ele não achasse mais importante entender a lei sonho divino, então ele já teria avançado para fora da cidade e se unido a um massacre. Depois que minha lei sonho divino formar mais 2 marcas de alma, posso sair e lutar. Ao mesmo tempo, posso roubar mais energia da terra dos sonhos para refinar minha alma ainda mais. Pensando assim, Lin Ming constantemente formou selos com as mãos, a velocidade das luzes se tornando cada vez mais rápida. Raios de luzes de 7 cores convergiam constantemente para dentro do corpo de Lin Ming. Os selos entalhados em sua alma gradualmente formaram a 3ª marca da alma. E neste momento, fora da cidade imperial e memorial, 4 mestres de pico estavam reunidos. Essas 4 pessoas eram Zhong Wenchu, bem como os 3 prodígios da mansão marcial sagrada. Encontrar o irmão Wenchu aqui é uma coincidência. É isso mesmo, decidimos mudar de local. Irmão Wenchu gostaria de se juntar a nós. Os 3 prodígios da mansão marcial sagrada encontraram Zhong Wenchu por acaso. As 4 pessoas sofreram juntas e suas origens também eram semelhantes. Apesar de todos terem sido mortos por Lin Ming uma vez, após mais um mês após suas mortes consecutivas, eles conseguiram recuperar uma parte dos seus pontos de mérito. Neste momento, Zhong Wenchu estava em 25º lugar no grande mundo verdadeiro marcial e os 3 prodígios da mansão marcial sagrada estavam classificados em torno dos 30 melhores. A expressão de Zhong Wenchu era extremamente infeliz. Ele sabia que a razão pela qual os 3 prodígios da mansão marcial sagrada estavam mudando de lugar era porque eles estavam com medo de esbarrar em Lin Ming novamente durante esta 2ª rodada de eliminações. Vocês podem ir onde quiserem. Estou bem sozinho. Zhong Wenchu disse entre os dentes cerrados. Com sua personalidade orgulhosa, ele naturalmente não estava disposto a admitir uma derrota como essa, mesmo sabendo que derrotar Lin Ming era um desejo quase impossível. Irmão Wenchu, não tenha tanta pressa em recusar. Ouça nosso plano primeiro. Estamos planejando ir para a cidade do verdadeiro marcial a 100 milhões de milhas de distância. Essa é a sede suprema da Terra Santa do verdadeiro marcial, bem como a maior cidade do grande mundo verdadeiro marcial. Há muito mais gênios do que na cidade imperial e memorial. Irmão Wenchu, nós 4 temos que cuidar um do outro, caso contrário, seremos caçados como pequenos peixes na cidade do verdadeiro marcial. Zhong Wenchu permaneceu em silêncio. A cidade imperial e memorial era uma das maiores cidades do grande mundo verdadeiro marcial. Mas a magnificência da cidade imperial e memorial estava relacionada principalmente ao grande movimento comercial, assim como os negócios feitos na cidade. Com mais desenvolvimento comercial, isso significava que haveria uma população nesta cidade muito maior. Em termos do número de mestres, a cidade imperial e memorial era muito inferior à cidade do verdadeiro marcial. Esta era o coração marcial do grande mundo verdadeiro marcial. Isso porque era a cidade sob o controle direto da Terra Santa do verdadeiro marcial. Mas no mundo real, havia requisitos extremamente rígidos que um artista marcial tinha que possuir para entrar na cidade do verdadeiro marcial, assim o fluxo de comércio ali era restrito. Mas agora, dentro do espaço desta Terra dos Sonhos, tudo era diferente. Qualquer um poderia entrar e sair da cidade do verdadeiro marcial como quisessem. Isso significava que a cidade do verdadeiro marcial, sem dúvida, se tornaria a cidade com o maior número de mestres no grande mundo verdadeiro marcial. Quando Zhong Wenchu entrara no mundo sonho divino, ele havia visto 2 gênios da Terra Santa do verdadeiro marcial na casa de leilões da cidade imperial. Isso aconteceu porque eles ficaram para ajudar a gerenciar o banco coletor de estrelas e decidiram entrar no encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses na cidade imperial e memorial. Mas, uma vez que eles realmente entraram no mundo sonho divino, eles não ficaram na cidade imperial e memorial.
Em vez disso, eles mudariam seu campo de batalha para a cidade do verdadeiro Marcial. A cidade imperial e memorial poderia ser chamada a segunda maior cidade do grande mundo verdadeiro Marcial. Mas a diferença para a cidade do verdadeiro Marcial não era pequena. Além de Li Ming, os outros 19 dos 20 melhores classificados estavam na cidade do verdadeiro Marcial. Zhong Wenchu cerrou os dentes. Ele finalmente disse: tudo bem, vamos para a cidade do verdadeiro Marcial. Esta cidade imperial e memorial não tem mais futuro para nenhum de nós. Estava tranquilo passar pela primeira rodada de eliminações, mas ficar aqui só me impedirá de ganhar mais pontos de mérito para o segundo turno. Ah, ótimo! Vamos seguir nosso caminho agora então.